Olá. Então, hoje a gente tem um material, olha, bastante peculiar para nossa análise. Ah, é? O que seria? É um texto chamado O Pastor que Virou Estátua de Jeremum e Só se Mexia com Louvor de Forró. O nome já diz muito, né? Com certeza. Esse título é fantástico, do Cláudio Bonilho, certo? Isso, dele mesmo. A gente escolheu porque, nossa, é um exemplo muito curioso de como o humor e a cultura regional podem se misturar com temas de fé, sabe? De um jeito bem inesperado. Sim, sim, é uma mistura bem rica. E onde se passa essa história? Então, o cenário é a fictícia Igreja da Colheita Milagrosa e Hortaliças com Poderes de Petrificação Divina. Que nome! Já estabelece um tom bem surreal, né? Totalmente. E o nosso protagonista é o pastor Genivaldo. Certo. E aí acontece o evento central, que é bem bizarro. Ele toma uma sopa de jeremum. Jeremum, abóbora, né? Típico do Nordeste. Exato. Só que essa sopa foi feita com água de uma cacimba, um poço, de origem meio duvidosa, misteriosa. Já começou o problema aí. Pois é, depois de tomar a sopa, em pleno culto, ele vira uma estátua. Uma estátua gigante de Jerimum. Meu Deus. Assim, do nada? Do nada, fica lá, parado no altar, Bíblia na mão, e o texto descreve como uma expressão de santo aboborado. Santo aboborado. Adorei. Mas ó, tem um detalhe importante. Ele não fica totalmente parado. E é aí que a coisa fica mais interessante ainda. Ah, tem uma condição para ele se mexer, é isso? Exatamente. E é uma condição muito, muito específica. Conta aí. Ele só desempena, como diz o texto. Só dá uns pulinhos e uns aleluias alaranjados. Aleluias alaranjados, ótimo. Esse, né, se a banda da igreja tocar louvor em ritmo de forró. Forró, tinha que ser. Que maravilha, a cultura regional entrando com tudo. Sim. O forró, né, com sanfona, zabumba, triângulo, tem que ser essa música. E não é qualquer forró. Ah, tem mais exigência. Tem que ser bem tocado. Se a banda desafinar, Ah, claro. ou se o sanfoneiro errar uma nota, ou o zabumbeiro sair do ritmo, O que acontece? ele trava, empaca na hora. Fica, segundo o texto, mais duro que rapadura velha. Nossa, que situação. Imagina a pressão para a banda da igreja tocar direitinho. Dei-me fale. E a congregação teve que se adaptar. Como assim? Começaram a ter aulas de shot celestial. Shot, né, que é um ritmo do forró, tudo para manter o pastor se mexendo e a fé madura, como diz o texto. Uma solução comunitária bem criativa, né? Manter o pastor ativo com aulas de dança. Mas e para curar ele de vez? Tinha alguma solução? Tinha uma proposta no texto, sim, mas olha, esquece oração tradicional. Ah, é? O que precisava fazer? Tipo? Precisava fazer um banquete para oferecer ao tal espírito do Jerimum zangado. Espírito do Jerimum zangado. Haha. E o que tinha nesse banquete? Pratos super tradicionais do Nordeste, cuscuz e bode guisado. Cuscuz e bode. Faz todo sentido dentro da lógica maluca da história. A solução também é regional. Exato. E junto com o banquete tinha uma promessa. Qual? Nunca mais fazer sopa com abóbora de origem desconhecida ou duvidosa. Tipo, para não ofender o espírito de novo, né? Entendi. Tentar aplacar a entidade com comida e uma promessa culinária. É. Interessante como a causa, a sopa e a solução, o banquete, giram em torno da comida. Pois é. E se nada disso funcionasse? Se o banquete falhasse, Qual era o destino dele? virar um enfeite de quermesse permanente. Coitado. Uma imagem meio triste, apesar de cômica. Sim. Então, resumindo, pastor vira abóbora por causa de sopa só se mexe com forró bem tocado e a cura é um banquete de cuscuz e bode para um espírito de Jerimum. Ok, o que a gente tira disso tudo? Olha, o que eu acho fascinante aqui é justamente essa mistura, sabe? O sagrado, com pastor, igreja, louvor, misturado com o folclórico, a cacimba misteriosa, o espírito zangado e o cotidiano bem regional. Forró, cuscuz, bode, tudo com muito humor. Sim.
Essa combinação é o ponto alto. E essa fusão não é só para fazer rir, eu acho. Ela mostra como o fantástico fica mais vivo, mais próximo, talvez, quando está ancorado nesses detalhes culturais bem específicos. O forró, o bode. Isso torna o absurdo da situação mais palpável, mais engraçado até. É verdade, não é um milagre genérico. É um evento sobrenatural com regras bem brasileiras, bem nordestinas. Mas será que isso não corre o risco de, sei lá, banalizar a fé para alguns? Ou é essa a intenção? Uma sátira? É uma boa questão. A gente não sabe a intenção do autor, né? Mas dá para pensar que o texto usa esses elementos culturais não para diminuir a fé, mas talvez para explorar como as pessoas buscam sentido, buscam soluções quando estão desesperadas. Elas recorrem ao que conhecem, ao que é importante para elas. Tipo a música, a comida? Exato. A música, a comida, os rituais que misturam a crença com o costume popular. Aquele ritual do banquete tão específico reflete um pouco essa busca humana por controle, por resolver as coisas com ações concretas, mesmo quando a situação é totalmente maluca e inexplicável. Entendi. Buscar ordem no caos usando o que é familiar. Isso. E aí fica uma reflexão pra gente, né, que vai além só dessa história. Como que esses elementos culturais tão fortes, música, comida, tradição local, acabam virando um jeito de expressar o inexplicável, ou o cômico ou até o sagrado. Boa pergunta. E o que essa necessidade de rituais tão detalhados como esse do pastor Genivaldo diz sobre como a gente lida com a incerteza, buscando respostas no que a gente conhece, mesmo que seja de forma simbólica ou, nesse caso, bem humorística?